uma atualização, mas num assunto da semana passada, foi dada hoje na política e que envolve o presidente da Câmara, Arthur Lira. Todo mundo pediu, cobrou, na verdade, que os líderes de poderes que precisam dar opinião sobre as coisas relacionadas à nação e comportamento do presidente, das instituições, de tudo, sempre é importante ouvi-los, né? Quem representa determinados segmentos. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, não havia se pronunciado acerca de tudo que o presidente Jair Bolsonaro falou a embaixadores na outra semana e com algumas colocações que poderiam incriminá-lo. E nós falamos disso aqui, né? Da forma como ele se referiu ao processo eleitoral, entre outras coisas. E Arthur Lira, num evento com a presença do presidente Jair Bolsonaro, disse que falou de confiar no sistema eleitoral e diz a Câmara fala quando é necessário falar, e ele justificou dizendo que ele já cansou de dar declarações para veículos de comunicação ou atendendo a respostas do mundo inteiro falando que defende a democracia. Na verdade, defender a democracia não se esperava outra coisa. O duro se ele viesse para dizer que ele era a favor, ele era um antidemocrata, que ele queria tudo que não fosse democracia. Claro que não é isso, mas era pontualmente acerca daquilo que foi dito e ele preferiu, não tocou, não se aprofundou nesse assunto, mas foi esse o comentário que ele deixou 9 dias após aquele acontecimento com os embaixadores na outra semana. Ô Ronald, o Lira, ele fez a mesma coisa que o Aras, né? Ele não comentou o que disse o Bolsonaro. Ele deu a sua opinião. No caso do Aras foi impressionante, né? Porque o que se questionava era qual a posição da PGR. Estamos falando de posição oficial, não é? Uma instituição da República. Independente. Não é do judiciário, não é do executivo, não é do legislativo. É independente. E muito importante, por sinal, que é o Ministério Público. A pergunta foi simples. O que a Procuradoria-Geral da República, que é a instância maior do Ministério Público, pensa a esse respeito? Qual a posição oficial? Estamos falando de relações institucionais. Ninguém estava perguntando o que o Aras acha de urna eletrônica, do processo eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro, nada. Essa não era a pergunta. E foi o que ele respondeu, o que ele acha. Ou seja, não acrescentou coisa alguma. Ninguém estava perguntando, independentemente da relevância, né, da opinião dele, mas ninguém estava perguntando o que ele acha do assunto. Mas qual a posição dele como Procurador-Geral da República a respeito do que disse o Presidente da República. E ele falou, eu acho que o sistema é bom, tá tudo bem. E o Lira faz a mesma coisa, ao fim, né? Ele basicamente vem dizer que ele confia no sistema, confia nas urnas eletrônicas e aproveita para dar uma dura ali nos que exigem uma posição da Câmara, dizendo, basicamente ele falou o seguinte, eu falo quando eu quiser, né? E enquanto eu for presidente da Câmara, ninguém vai fazer a Câmara se pronunciar de maneira assodada, leviana. Perfeito. Mas o que ele disse não responde à pergunta. E, de maneira geral, quando o Ciro Nogueira, aí numa posição muito mais sensível, porque ele é ministro do governo, ele não está senador, ele está no cargo de ministro, o mais importante ministro hoje do governo. Ele fala que também confia, mas que precisa aperfeiçoar. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Até porque já há tecnologia mais moderna. O que não é, insisto, um cavalo de batalha. Não é um cavalo de batalha. É um assunto técnico. Vamos melhorar isso aqui? Vamos. O que temos hoje aí na praça, no mercado, para melhorarmos isso? Qual a tecnologia disponível? Que países usam essa nova tecnologia? Vamos acompanhar? Vamos pedir licença para viajar até tal país e acompanhar esse sistema? Não, ninguém usa. Mas temos algo que pode aperfeiçoar o nosso sistema. Tá bom, vamos testar. É uma discussão técnica. Porque que a urna eletrônica é melhor do que o voto no papel, ninguém discute. Aliás, nem o Bolsonaro. Ao contrário do que o Barroso sugeriu. Que ele queria a volta do voto na cédula. Foi uma mentira do Barroso, né? Então, no geral,
quem usa isso como cavalo de batalha é o Bolsonaro. Mas não é um assunto para ser cavalo de batalha, não é uma discussão decisiva para a democracia brasileira, porque esse sistema é melhor do que o que havia. Podemos aperfeiçoá-lo? Sim. Quem pode fazer isso? Quem entende do riscado, quem entende do assunto. Claro, sob supervisão daqueles que receberam da sociedade o poder para supervisionar, que é o Tribunal Superior Eleitoral. É simples, não é? Isso, na verdade, e não é, imagina, se o Bolsonaro perde o sono, preocupado com a urna. Pô, convenhamos, é claro que não. É claro que não. É um discurso, não é? Que tem objetivos. O objetivo nem é colocar o papelzinho lá, a impressora, não é? Esse é o argumento. Porque você produz uma dúvida, você desestabiliza a relação da sociedade com o seu sistema eleitoral. Essa é a ideia. Mas ele não perde sono com isso, claro que não. Agora, o que o Lira fez, ele não respondeu, eu como presidente da Câmara entendo que o presidente da República, não. A resposta dele não foi essa. Essa resposta ele continua sem dar. O que ele disse a minha opinião é que é confiável. Não foi a pergunta, né? Não foi isso que foi perguntado a ele, né, Ronaldo? Não foi. E o Zaidan, eu estava pensando aqui, né, vendo o Lira nesse evento de hoje, né, em que ele deu essa declaração. No fim de semana ele estava com o presidente no domingo no evento no Maracanãzinho pelo lançamento da candidatura com a camisa do presidente, né? Ele é presidente da Câmara, mas estava com a camisa do presidente. Ou seja, provavelmente para a campanha, estava lá, era um evento de campanha, né? Para lançamento do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. E aí eu estava pensando aqui, se for o Bolsonaro presidente, o Lira será governo. Será governo, sem dúvida será governo. Deve concorrer à reeleição, né? A mais um mandato como presidente da Câmara. Se o Lula for presidente, você imagina, Lula ou Ciro ganhando ele, vou dizer, ou até a Simone Tebet, dá para imaginar Arthur Lira não sendo governo, ou não negociando para ser governo, em qualquer que for o presidente da República a partir de janeiro do ano que vem? A dúvida é quando apenas, né? Aham. E aí depende do poder que ele terá. Se ele tiver muito poder, o governo vai acariciá-lo. Seja, lógico, desde que sejam atendidas as... Por exemplo, o Ciro diz assim: se eu ganhar, tomo posse. No dia seguinte acabou a emenda de relator. Não é assim. Sabemos que não é assim. Ele pode até tomar isso a ferro e fogo e empreender uma batalha com o Congresso. Trabalhar para isso. Mas que ele não tenha dúvida, será uma batalha. Porque os caras não vão abrir mão disso facilmente. O Lula, que voltou a dizer, eu não preciso de teto de gastos. Ou seja, para mim, eu presidente, voltando à presidência, sem essa de teto de gastos. Porque, inclusive, se alimenta muito no brasileiro, aquilo que existe no imaginário do brasileiro, de que o presidente pode tudo, né? De que, ao fim, ele é um monarca absolutista. Ele decide tudo. E não é assim. Inclusive, no caso específico do teto de gastos, que é o texto aprovado é uma grande porcaria, aquilo não pode ficar como está. Está na cara. Hoje, até os defensores honestos do teto de gastos lembram sempre que o texto é ruim e que é fundamental mudá-lo, aperfeiçoá-lo para mantê-lo. E há até quem defenda que ele deixe de existir, como é o caso do Lula. Só que isso, quem decide? É o Congresso, porque está na Constituição. Botaram esse troço na Constituição. Então, na Câmara, 2 no Senado, 308 votos pelo menos na Câmara em cada votação, 49 em cada votação no Senado, pelo menos, 49. Se o cara tem o poder, se ele preside a Câmara ou o Senado, o governo vai tratá-lo bem. Senão nada disso anda. Não é? Então é claro que se ele for reeleito em fevereiro para presidente, isso, mantendo o mandato e tal, conseguindo se reeleger, porque na Câmara todas as cadeiras em disputa, e consegue voltar à presidência da Câmara, permanecer na presidência da Câmara,
depois do recesso e tal, na nova legislatura, for escolhido para isso, é uma reeleição, ele vai ter muito poder. E aí o governo vai querer atraí-lo, seja qual for o presidente. E ele vai colocar as condições, que são aquelas condições do Centrão, não é? No caso específico do PP, que é o partido dele. Não há dúvida. Agora, essa história de esses caras são sempre incondicionalmente bolsonaristas ou são sempre incondicionalmente lulistas. Eles já provaram. Tá aí. Isso aconteceu nos nossos dias. É só olhar para trás. Eram todos governo, sob qualquer presidente. Sempre são governo. E a ideia é essa. Seja quem for o vencedor em outubro, eles vão tentar permanecer no governo e vão conseguir, né, Ronald? Não precisa nem ser do Centrão, pode ser do MDB, por exemplo, que vai ser governo sempre, o MDB, se tiver vontade. O MDB é a mesma coisa, né? Aliás, o MDB passou a ser isso, né? Um partido em busca de cargos, de verbas, de participação em governos e tal. Virou isso, o MDB. Esse MDB não tem nada a ver com o MDB original, até porque era um outro momento da história, né? E o original também tinha muitos problemas, né? Não era à toa que diziam que a Arena era o partido do sim senhor e o MDB era o partido do sim.